Por que não lamentar a morte de Kirk? Quando as ideias são mais nocivas que o silêncio, em sociedades democráticas, é comum a máxima de que não se deve comemorar a morte de ninguém. Afinal, a dignidade humana é princípio básico da convivência civilizada. Contudo, diante de certas figuras públicas, uma questão desconfortável emerge. Por que deveríamos lamentar a morte de alguém cujo legado se construiu em cima da negação de direitos, da promoção do ódio e da corrosão do espaço público? A morte de Charlie Kirk, líder do Turning Point USA e expoente da direita radical norte-americana, não é um episódio a ser celebrado, mas tampouco precisa ser chorado. E aqui está o ponto. Quando a vida de alguém é sinônimo de retrocesso coletivo, seu desaparecimento não representa tragédia, mas oportunidade de reflexão. Charlie Kirk encarnou, como poucos, o espírito do ressentimento descrito por Nietzsche e atualizado por pensadores como Andy Brown e Pierre Rosanvallon. Ao invés de mobilizar energias políticas para ampliar direitos, Kirk as direcionava para cultivar inimigos imaginários. Jovens universitários, feministas, negros, imigrantes, professores, todos eram alvos de sua retórica. Em vez de discutir desigualdade estrutural, preferia fabricar fantasmas conspiratórios como a grande substituição, que supostamente ameaça a civilização ocidental. Trata-se da retórica clássica dos demagogos. Inventar um outro, culpado por todos os males, canalizando o medo social em direção à intolerância. Eric Hobsbawm, em Era dos Extremos, lembra que o século XX foi marcado por líderes capazes de transformar frustrações em cruzadas ideológicas. Kirk foi uma versão digital desse fenômeno. Armado com microfone, podcasts e redes sociais, trocou as antigas praças públicas pelos algoritmos, e assim construiu um império de desinformação. Entre suas declarações mais polêmicas, uma resume bem sua visão de mundo. Algumas mortes por armas valem o custo para preservar o direito ao porte restrito. A frase não é apenas chocante, é a institucionalização da indiferença. Quando vidas humanas são convertidas em estatística justificável, estamos diante do que Hannah Arendt chamaria de banalidade do mal, o esvaziamento ético que naturaliza a morte como efeito colateral aceitável. Lamentar a perda de quem pensa assim é, no mínimo, uma contradição. Outro ponto central no discurso de Kirk foi a oposição radical ao aborto, inclusive em casos de estupro e violência contra meninas. Mais que conservadorismo, isso representa a negação da autonomia corporal das mulheres e a perpetuação de uma lógica patriarcal. Silvia Federici já demonstrou como o controle sobre a reprodução feminina sempre foi arma do poder. Ao ecoar esse discurso, Kirk não apenas atacava direitos reprodutivos, reforçava uma cultura de opressão que aprisiona o corpo feminino em nome de uma moral seletiva. Da mesma forma, suas críticas às políticas de diversidade e inclusão, DEI, revelam sua incapacidade de compreender a historicidade da desigualdade. Enquanto sociólogos como Pierre Bourdieu explicam como capitais simbólicos e sociais perpetuam hierarquias, Kirk reduzia tudo a privilégios inventados pela esquerda. Sua recusa em reconhecer estruturas de exclusão racial e econômica o colocava na contramão da luta por justiça social. Nesse sentido, não há luto possível quando o silêncio se torna mais construtivo que a fala. Kirk afirmava que nem todas as culturas são criadas iguais e que a civilização ocidental seria superior. O discurso, além de anacrônico, ecoa as justificativas coloniais que sustentaram séculos de exploração. Aimé Césaire já advertia, em discurso sobre o colonialismo, que a Europa transformou a noção de civilização em pretexto para barbarizar povos colonizados. Kirk, ao repetir esse mantra em pleno século XXI, tornou-se herdeiro de um racismo disfarçado de orgulho cultural. A ironia é que essa defesa da civilização caminhava lado a lado com o desprezo por conquistas civilizatórias, como direitos humanos universais, pluralismo e igualdade racial. Ou seja, celebrava-se a herança ocidental ao mesmo tempo em que se negava o que há de mais valioso nela. Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, descreveu como a política moderna se converte em performance. Kirk foi um mestre nesse campo. Polemista profissional, sabia que sua força não estava na consistência de argumentos, mas na capacidade de produzir indignação rápida, cliques e curtidas. Quanto mais absurda a frase, mais repercussão. Quanto mais inflamado o ataque,
maior o engajamento. Não se tratava de defender ideias, mas de transformar ressentimento em espetáculo midiático. Diante disso, lamentar sua ausência seria como chorar pelo fim de um reality show tóxico. Não lamentar a morte de Kirk não significa desumanizá-lo, mas reconhecer que seu legado foi menos construção que destruição. Ele não deixou escolas, hospitais, livros de referência ou políticas públicas que ampliaram direitos. Deixou, sim, um rastro de polarização, desinformação e discursos de ódio. O luto, nesse caso, pertence às vítimas de tiroteios em massa banalizados por sua retórica armamentista, às mulheres privadas de autonomia, às minorias raciais demonizadas por teorias conspiratórias. É preciso ser claro. Não se trata de comemorar a morte de alguém, mas de compreender que a ausência de sua voz não empobrece o debate democrático, ao contrário, abre espaço para diálogos menos intoxicados pela lógica do inimigo interno. Ao longo da história, figuras como Kirk são lembradas menos por sua presença do que pelo vácuo que deixam. Sua morte não é tragédia social, é pausa, e nesse intervalo, a sociedade tem a chance de repensar os rumos do debate público, de reconstruir pontes e de enfrentar problemas reais de desigualdade, racismo, violência armada, sem as cortinas de fumaça do espetáculo demagógico. Como escreveu Adorno em Mínima Muralha, a vida falsa não pode ser vivida verdadeiramente. O mesmo vale para legados falsos. Eles não podem ser lamentados verdadeiramente. Assine o nosso canal Professor Super Aloprado.